Olá, gente, boa tarde, né? Hoje, quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Estamos iniciando mais uma videoaula. Lembrando que, em cumprimento do nosso cronograma de aulas, hoje nós teremos aula de História e Geografia. A nossa aula de História de hoje, ela vai falar sobre dois aspectos muito importantes para o nosso país. E tem muito a ver com a cultura que a gente vive até hoje e tem muito a ver com o nosso processo de evolução, de onde nós saímos até onde nós estamos, certo? Que é o Brasil dos engenhos e as comunidades quilombolas. São dois temas um pouco diferentes, mas que estão ligados. Para a gente entender melhor todo esse processo, eu quero começar com vocês dialogando sobre a chegada dos europeus aqui e o início da escravidão, que tem tudo a ver com isso e com isso. No princípio, né, quando começou o processo de industrialização no Brasil, ainda aqui meio que artesanal, por meio dos engenhos, e hoje nós temos as usinas, mas antes não existiam usinas, eram os engenhos de açúcar. E quem fazia toda esse trabalho, essa mão de obra, né, eram os negros. É por isso que a gente vai falar também do Brasil quilombola, das comunidades quilombolas. Tá certo? Hoje, o trabalho foi substituído, não existe mais o trabalho escravo, né? Na maioria das vezes não são trabalhos manufaturados, ou seja, não são trabalhos feitos com as mãos, mas por máquinas. Mas no início, quando ainda era o Brasil dos engenhos, o trabalho era feito mão, braçal mesmo, as máquinas não eram motorizadas, precisavam de pessoas para que funcionasse, e quem fazia todo esse retrabalho funcional eram os negros, certo? Para a gente entender melhor todo esse assunto, esse arsenal histórico que envolve o nosso país e está ligado à nossa história, nós vamos lá para o módulo 2, na página 249, tá certo? Esse assunto de história, ele vai da página 249 à página 256. Eu coloquei aqui a disciplina, coloquei os dois pontos que nós vamos trabalhar e coloquei a página para que fique mais fácil de vocês acompanhar a nossa aula, tá certo? Aí tem assim, o Brasil dos engenhos. A partir de 1530, 30 anos depois, né, do descobrimento do Brasil, da chegada dos europeus aqui no Brasil, os portugueses passaram a cultivar a cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar. Por muitos anos, essa foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia. Colônia, que aqui ao lado tem a descrição dizendo o que é uma colônia. Eu vou ler para vocês. Uma colônia é um território que é ocupado e administrado por outro país. O Brasil, por exemplo, foi colônia de Portugal por 300 anos. Aqui embaixo nós temos, né, e ainda na página 249, nessa figura aqui, é uma imagem que representa como eram mais ou menos os engenhos de produção de açúcar, certo? Naquela época era monocultura, ou seja, só existia a cultura da cana-de-açúcar. Aí o que é monocultura? Vou ler para vocês, está aí nessa barrazinha, tá? Monocultura. O cultivo da cana-de-açúcar para a produção de açúcar foi, por muitos anos, a única atividade agrícola praticada em larga escala na colônia. Chamamos esse tipo de cultivo exclusivo, centrado em um único produto, de monocultura. Aqui na página 250, tem a imagem de um escravo, né, com um fecho de cana na cabeça, e vai falar sobre a mão de obra africana, a mão de obra escravocrata. Ou seja, o trabalho que os escravos realizavam nesse processo de produção de açúcar nos engenhos de açúcar daquela época. Não é? Os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar na condição de escravos nos engenhos. Lembrando, né, que escravo é aquela pessoa que trabalha sem direito a um salário, sem ter os seus direitos trabalhistas reservados. Ou seja, essas pessoas eram tidas como mercadoria, tá? Eram compradas e vendidas e trabalhavam simplesmente pelo alimento.
Eles comiam para trabalhar, só isso. Não tinham salário, não tinham nenhum direito de trabalhador como existe no mundo atual, como existe atualmente no nosso país. Tá certo? Aí nessa faixa amarela, fala sobre a escravidão no Brasil. Eu vou ler para vocês. O regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade da outra, exercendo tarefas em condições de exploração e violência, é chamado escravidão. No Brasil, milhares de indígenas e africanos foram escravizados em um regime que durou cerca de 300 anos. Só lembrando, né, aqui nós temos a foto de um negro, mas não foram só os negros que foram escravizados no nosso país. Além deles, também os povos indígenas passaram cerca de 300 anos realizando trabalho escravo para os portugueses. Aqui na página 251, vocês vão ter uma cruzadinha. É a primeira atividade, tá certo? Aí passando para a página 252, nós vamos falar sobre as comunidades quilombolas. Muitos escravos começaram a se rebelar, a ficar insatisfeitos com os maus tratos, com a agressividade dos patrões, que mandavam os capatazes baterem nele quando eles desobedeciam, e os tratavam como mercadoria que comprava e vendia. Então alguns escravos começaram a se revoltarem com isso. E a partir dessa revolta começaram a fugir para lugares distantes, umas porções de terra. E essas porções de terras distantes eram chamados de quilombos, que é um lugar de refúgio do povo escravo. E fugir da escravidão ia tentar se refugiar. Nós aqui em Alagoas temos o Quilombo dos Palmares. Lá, né, também foi uma comunidade quilombola, fundada por Zumbi, que nasceu e viveu até 15 anos aqui na nossa cidade, em Portugal. Foi criado por um padre. Depois de 15 anos de idade, ele fugiu para esse quilombo lá em União dos Palmares. E daí formou esse quilombo e começou a refugiar outros escravos lá no Quilombo dos Palmares, tá certo? Aí nós temos duas fotos, né? Uma de um grupo de roda, de samba de roda, no Quilombo de Laranjeiras, em Sergipe, 2013. E uma da festa de São Sebastião, no Quilombo da Barra Local, no Rio dos Contas, na Bahia, em 2014. Quilombolas. O que são quilombolas? Como são chamados os moradores de um quilombo? Os quilombolas são as pessoas que moram nos quilombos, ou seja, quando eles estavam na fazenda, eles eram os escravos. Quando eles fugiam das fazendas, dos maus tratos e do trabalho escravo, iam para o quilombo, já não eram mais escravos, mas sim quilombolas. Aí aqui, ó, tem um texto informativo, é certo? É importante que vocês leiam, e vai da página 254 até a página 255. E na página 256 tem a outra atividade, tá certo? Eu espero que vocês tenham um bom desempenho. Qualquer dúvida, pode chamar no privado ou mandar um comentário aí na plataforma. Vamos agora para a aula de Geografia. Bem, gente, em Geografia, nós vamos estudar sobre o desperdício de alimentos. E no módulo 2, nós vamos da página 289 até a página 292, certo? Nós sabemos que o nosso Brasil, hoje, é um dos países que tem uma grande e considerável produção de grãos e de alimentos. No entanto, ao chegar na mesa, na casa dos brasileiros, muitos desses alimentos são desperdiçados, certo? E a gente vai observar esse processo a partir da página 289 aí do módulo de vocês, onde tem assim, os gráficos na interpretação do desperdício de alimentos. Aqui nós temos o gráfico, né? E temos ao lado uma legenda. Nesse gráfico está apresentado o panorama do desperdício de alimentos na América Latina em 2018, há 2 anos atrás, certo? Aí nós temos uma legenda, 28% é desperdiçado na produção ou colheita, 6% é desperdiçado no processo de industrialização, né, quando vão ser industrializados, outros empacotados.
21% é desperdiçado no manejo, estoque e armazenamento, depois de colhido. 17% é desperdiçado na distribuição durante o transporte. E 28% é desperdiçado no consumo. Ou seja, as duas bases que se equiparam em percentual de desperdício é na colheita e no consumo. Na hora que estão sendo colhidos esses alimentos, assim como também na hora que estão sendo consumidos, há um grande desperdício. De acordo com o gráfico de 2018, esse desperdício chegava em 28%. Ou seja, de cada 100 quilos de alimento produzido, 28 são jogados fora, né? Ou durante a colheita ou durante o consumo. E isso é uma coisa que devemos nos preocupar. Porque nesse alimento está investido trabalho, está investido suor e, além de tudo, está investido toda uma questão ambiental que é necessária para a produção de alimento. Tá certo? Aí temos aqui 4 questões orais e vocês vão ler e vão se questionar, vão perguntar a si mesmo, certo? Sobre essas questões e responder para si mesmo, para que depois, na página 292, vocês possam responder a atividade, tá certo? Aqui na página 290 e 291, nós temos a lista de alguns alimentos e algumas informações sobre ele. Isso é muito importante que vocês leiam cada um desses alimentos para que vocês possam responder, tá certo? A atividade é muito curta, apenas uma questão, e eu espero que vocês tenham um bom rendimento. Mais uma vez, volto a dizer para vocês que nós estamos diante de uma pandemia, como todos sabemos, e vamos manter o foco. O nosso município tem mostrado um crescimento muito rápido de casos confirmados, e a gente precisa fazer a nossa parte. Vamos ficar em casa quem puder. Quem não puder ficar em casa, quando sair, use sua máscara, leve o álcool em gel, procure evitar aglomerações para que a gente possa junto, se Deus quiser, muito em breve, vencer a pandemia do coronavírus. Um abraço no coração de todos. Qualquer dúvida, não esqueçam, entre em contato lá no meu WhatsApp ou se não, deixe um comentário aí na plataforma. Uma boa aprendizagem a todos.